Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Cristiane, sou professora de História e também professora do segundo B no Domingos Angerame. Então, alguns que estão nos acompanhando são meus alunos do sexto ao nono e os outros são os meus pequenos do segundo ano B. Hoje, com muito orgulho, eu apresento para vocês aqui a Juliana Dominato, professora. Ela fez um livro maravilhoso que conta a história de Ribeirão Preto, que é muito importante para a gente conhecer a história da nossa cidade desde quando a gente é pequeno. Então, é um material excelente para ser usado em sala de aula. Quem dera em Ribeirão Preto se a gente tivesse mais professores envolvidos, né, nessa causa em preservar a história da nossa cidade. Professora Juliana, eu agradeço em nome da Carolina, diretora da escola, a Mara, vice-diretora, e a Francisca, nossa coordenadora. Então, eu gostaria de aproveitar o momento para que você possa se apresentar para a gente. Oi, bom dia. Eu queria agradecer o convite, né, da Cris, que fez esse convite especial para eu estar participando aqui com vocês. E meu nome é Juliana Dominato, né, eu sou professora e agora, né, escritora. Resolvi aí arriscar e contar um pouquinho, né, sobre a história de Ribeirão Preto, como que aconteceu a sua formação para as crianças. E então surgiu a ideia do livro infantil Era uma Vez uma Ribeirão Preto. Muito bem, o livro é maravilhoso. Eu usei, inclusive, o ano passado com as minhas crianças. E levei também até o sexto ano passado, porque é importante a gente conhecer a história da nossa cidade para que a gente possa preservar, né? E aí, você sempre quis ser professora? Você sempre brincou de escolinha com suas bonecas, com as amiguinhas da rua? Como que foi? Alguém te inspirou? Olha, desde pequena, uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha. Então, eu colocava os primos, os amigos, né? Sempre gostei. Mas aí eu fui crescendo, né? Fui me identificando com outras áreas, né? Até que surgiu a paixão pela história. A princípio, quando eu comecei a cursar a graduação de História, eu não queria saber de sala de aula, eu queria focar na pesquisa, né, documentos, mas terminou a faculdade, né, o campo de trabalho de historiador a gente sabe que é muito escasso, muito complicado, e eu fui parar na sala de aula. E, para minha surpresa, eu me apaixonei completamente. E eu sempre procurei levar, né, para os meus alunos a história de Ribeirão Preto. Então, desde quando eu comecei a dar aula lá em 2012, que eu fui para a rede estadual, eu sempre procurei abordar esse tema. E, claro, eu tive, né, aí na minha trajetória escolar, alguns professores que me inspiraram muito. Eu lembro que no fundamental eu tive uma professora de matemática, que inclusive eu tenho contato com ela até hoje, que se chama Dib, e ela nossa, me inspirou demais. E uma professora de história também, quando eu estudei no Mouzinho, que ela tinha um apelido até carinhoso de TT, eu não sei o nome dela, assim, só lembro de chamar ela de TT. E também ela nossa, me inspirou demais, assim, e eu acho que, não, tenho certeza que a paixão pela história veio aí. E na faculdade também, quando eu, né, comecei a cursar a graduação, eu tive, nossa, professores maravilhosos que me acompanham, alguns ainda me acompanham aí na caminhada. É muito interessante, né? Eu também, quando fiz história, inclusive a gente fez a mesma faculdade, né, na Barão de Mauá, e eu também tinha o sonho de ser pesquisadora, porque eu tinha feito estágio no arquivo público, tinha ficado como estagiária no Museu do Café, então eu achava assim, não, quando eu sair eu vou ser historiadora, eu vou trabalhar com documento, não. É quando, na verdade, o que acabou surgindo na minha vida foi a sala de aula, né? E eu também tive um professor de história na rede estadual também. Foi meu professor da quinta, oitava série na época, o senhor Romeu também, ele é vivo até hoje, eu tenho contato com ele também.
E, assim, me inspirou muito, porque eu falo, nossa, tudo que eu sei de história hoje, eu tento lembrar um pouquinho do que eu passei. E na faculdade também, né? Eu acho que esses professores, que eles também têm ali não sei, o dever, né? Acho que de fazer a gente sair da faculdade com sede de ensinar e de manter viva a nossa história, né? É muito interessante isso, saber que mesmo ali dentro, mesmo escondido, a gente sabe que a nossa função é ensinar e passar aquilo que a gente sabe. E a sua inspiração para escrever o livro? Qual que foi? Então, quando eu saí da rede estadual, eu ingressei numa escola particular aqui de Ribeirão Preto, né, para trabalhar na biblioteca desse colégio. E desde então eu comecei a me dedicar em projetos, né, voltados para literatura, né, mas assim, sem deixar o meu foco, que é a história. E no ano de 2019, eu montei um projeto bem grande, assim, né, que trabalhou todos os segmentos do colégio, falando sobre o aniversário da cidade, aniversário de Ribeirão. E quando eu tive que abordar esse assunto lá na educação infantil, eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar materiais para poder falar, né, sobre o tema com as crianças. E eu sempre fui apaixonada pela história de Ribeirão Preto. Antes mesmo de começar a cursar a história, eu sempre, por conta mesmo, curiosidade, né, por gostar, fui levantando um material. Então, livros, fotos, né, o que eu conseguia, assim, reportagem de revista, eu fui guardando. E quando eu montei esse projeto, eu já tinha, né, alguns materiais em mãos e eu tive que adaptar esses materiais para poder passar para as crianças. E eu convidei o professor Lages para ir conversar com os alunos do Fundamental 2, né? E conversando com ele, né, num momento lá da palestra, ele falou para mim assim: olha, você tem tanto material, tanta coisa bacana, por que você não produz alguma coisa, né? Você já está no caminho, porque eu peguei uma obra que já existe, né? Modifiquei, coloquei num linguajar e comecei a passar para as crianças. E foi, né, nesse diálogo, nessa conversa que deu o estalo. Eu falei, bom, eu acho que eu consigo. E foi aí que eu tive a ideia de produzir o livro. Eu cheguei a assistir uma live sua de um TDC que o Centro Paulo Freire disponibilizou para nós, colocou as imagens, tudo. Eu fiquei encantada com o projeto, realmente é muito bonito e que a gente despertou na gente ideias, né, para a gente fazer nas nossas escolas também com os nossos alunos, né? E o professor Lages é referência hoje, né, de história da cidade, vários livros publicados, inclusive um recente curso que ele deu também. Então, quiser os professores todos tivessem a oportunidade, né, de conhecer essa pessoa brilhante que o professor Lages é e pelo material que ele produz e que serve de base para a gente poder, né, colocar aí em prática nas nossas aulas, né? Quem que é o ilustrador do seu livro, Juliana? Conta para nós. Então, o ilustrador do meu livro, eu contei aí com a participação muito especial do meu filho, do Pedro Joaquim. Sou eu! Tá até aqui, ó. Eu tive a ideia, né, de colocar uma criança para ilustrar, porque eu falei, bom, o livro ele é todo voltado para criança. Então, nada mais justo do que uma mãozinha infantil, né, passando aí a ideia dos desenhos. E como ele é uma criança que ele demonstra muito interesse por desenho, por pintura, tudo que envolve essa questão artística, ele sempre demonstrou. Eu falei, bom, então eu vou juntar, né, o útil com o agradável. E deu certo. O Pedro, conta aqui para nós qual foi a parte que você mais gostou do livro, para você poder desenhar e contar tudo que sua mamãe escreveu. Qual foi a parte que você mais gostou de fazer? Bem, a parte que eu mais gostei de fazer o livro foi da
da parte da igreja. Que legal, a parte da fundação da cidade. Você que desenhou a igreja. A Que capa. coisa linda! A capa, foi você que fez a capa, mas você fez tudo o miolo também, né? Sim. Ficou muito lindo, parabéns, eu adorei. E como que você se sentiu quando a mamãe fez esse convite para você ser o ilustrador do livro? Eu se senti bem orgulhoso. Muito bem. E quem não fica, né, em receber esse convite de ser ilustrador de um livro, né? Outra coisa que eu queria saber de você, qual que foi a parte mais difícil de você ilustrar? A parte mais difícil foi... Espera aí um pouquinho. Vem aqui. Ele vai mostrar. Vem aqui. Deixa eu ver aqui qual foi a mais difícil. Vem que eu procuro. A mais difícil foi da fazenda. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. A fazenda foi a mais difícil, mostra para nós. Nossa, Foi essa a fazenda, ela é bem difícil. Por que que ela foi difícil? Conta pra gente. Porque ele é super grande. Cheia de detalhes, né, Pedro? Sim. Muito bem. E quantos anos você tem? 5. Vou fazer 6. Muito bem, 6 anos quase já, então já é um ilustrador. Muito. Sexta, depois de amanhã. Olha só, a sexta. Parabéns. Então, o nosso ilustrador está fazendo aniversário, gente, sexta-feira. Muito bem, dia 23, né? Amanhã. 24, na verdade, sábado. 24. Sábado, eu falei errado. Muito bem. Então, vai ser no dia da nossa entrevista. Olha só que chique. Lá, Você vai fazer legal, aniversário, você já pode falar. Eu sou um ilustrador, tem uma entrevista, inclusive. Cheio de holofotes, né, Pedro? Sim. Vai ter que fazer uma tarde de autógrafos, né? Esperar passar essa pandemia, né? Isso mesmo. Vai ter véspera do meu aniversário ainda. Então, bem eu perto. Eu vou lá para Ravengard. Entendi. E deixa eu te perguntar, o Juca foi inspirado no Pedro? Sim, meu avô que deu o apelido em mim de Juca. Então eu descobri que é você, então, o menino que faz a vovó. Sim. Muitas aventuras, que legal, hein? Além de ser ilustrador, ainda foi o personagem inspirado para fazer o livro da mamãe. Que legal, hein, Pedro? Muito bem. E como que é o processo de escrever o livro, Ju? É muito complicado? Quais são as etapas? Olha, quando eu pensei em escrever o livro, eu não tinha ideia por onde começar, né? Não tinha, assim, nada na cabeça, nada em mente. E eu comecei, assim, procurar mesmo na internet, né? Como publicar um livro, alguma coisa do tipo. Na verdade, eu peguei um caderno, né? E fui anotando, criando a história ali nesse método caseiro mesmo. Então, quando eu, né, tinha inspiração ali, eu parava e ia escrevendo, né? Todas as informações que eu já tinha, né? De que nem datas, nomes, eu fui anotando tudo. Depois eu passei isso pro computador. E o processo dos desenhos, né, com o Pedro, que foi um pouco mais difícil, porque demorou um pouco mais, né, aquela coisa assim, tinha dia que ele queria, estava inspirado, estava afim, mas passava uma semana, 2, a gente não conseguia produzir nada, então foi um pouco mais demorado. E os desenhos nós fizemos assim, folha sulfite, canetinha, lápis de cor, tudo que, né, a gente tem em casa, bem simples mesmo. Eu consegui, né, escanear esses desenhos, passar tudo para o computador, montar o projeto. Foi então que eu entrei em contato com a editora, né, que fez a parte da diagramação e da impressão dos livros. Mas foi um processo, assim, demorou em torno de 1 ano para eu conseguir, né, até ter a ideia, né, do livro, amadurecer isso
e até chegar no livro físico. Nossa, muito interessante, né? Às vezes a gente acha que é rápido, né? A gente já vê o livro ali e que a pessoa foi rápido, já tinha a história e já publicou, né? Inspiração do Pedro para ser o personagem foi para se aproximar mesmo das crianças. Por isso que você usou uma criança para contar a história. Na verdade, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus avós. Então, eu acredito muito assim que a criança, quando ela tem essa chance de ter essa proximidade com os avós, ela vai ser assim um indivíduo maravilhoso, né? E foi por conta disso que eu pensei, não só pelo fato, né, do Pedro ter o contato com os avós, de ter recebido esse apelido carinhoso do meu pai e tudo, eu apostei nessa conversa, nesse diálogo, porque, exemplo meu, né, eu aprendi muitas coisas, muitas histórias, muitas coisas, assim, boas com os meus avós, então, eu quis passar essa ideia. E às vezes a gente, quando é criança, né, não tem muita paciência para ouvir, né, os avós, porque falam, sempre a mesma história, de novo vai contar isso, né? Eu também tive uma relação muito boa com os meus avós, e é muito importante isso, a gente ouvir, né, a história e contar para saber como, da onde que você veio, da onde é a família, e sempre relembrar, né, as histórias que eles contam, porque depois, quando eles se vão, aí a gente fica com a saudade e com a lembrança. Eu já não tenho mais nenhum avô, nem avó, todos já são falecidos, mas sempre fica a lembrança, né? Então, esses dias eu estava até lembrando que a minha avó se chamava Maura, mas o apelido dela era Cira. Então, eu cresci ouvindo Cira, 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 e um dia minha mãe falou, não, ela chama Maura. Eu falei assim, como que ela chama Maura e Cira, né? Então, assim, é muito importante, que é a história, né? É a presença da história na vida da família e da onde que veio, toda essa origem. Então, os avós, eles são importantes por conta disso. E no seu livro retrata muito bem isso. A história da criança que vai na casa da avó passar férias ou visitar a avó. E a avó conta essa história, mostrar o álbum, né? Então, eu acho que a forma com que você conduziu a história ficou muito lindo, porque deu essa presença. Até a gente se sentiu acolhida na casa da vovó aí da história e queria saber mais um pouquinho de tudo que ela estava fazendo. E eu não sei se você pode contar, mas tem uma segunda edição desse livro aí? Tem sim. Logo aí, acho que o mês que vem a gente já vai estar conseguindo lançar esse livro, né? Que vai ser uma continuação. Quem teve acesso ao primeiro da história, viu que no finalzinho ali eu deixei uma deixa, né? E aí o segundo livro eu vou trabalhar sobre a cultura do café em Ribeirão. E vamos, né, seguindo. Quem sabe aí tem um terceiro, um quarto livro, não sei ainda, mas o segundo já está prontinho, mês que vem vai ser o lançamento já. Que ótimo. É muito bom a gente poder ter a história da nossa cidade contada assim. Senão, ela se perde. As outras coisas vão passando sobre elas e a gente fica sem esse controle, né? E a história da cidade é muito bonita, né? A gente conhecer a nossa origem, quem chegou aqui, como que foi essa divisão. E quando a gente explica a história da cidade, a divisão dessas terras, no começo ela parece um pouco confusa, se você for lembrar na faculdade como que era, porque eu acho muito importante o Barão de Mauá, na época, quando eu fiz a faculdade, o nosso TCC obrigatoriamente tinha que ser sobre história de Ribeirão, e tínhamos uma matéria sobre história de Ribeirão Preto, então a faculdade tem que realmente manter isso, porque se ela é formadora de professores da cidade, não pode deixar a história da cidade sumir, né? Então, essa é o que eu acho muito importante na faculdade, foi essa visão que eles tiveram de dar continuidade sobre a história da cidade. E na pós também, né, que eles também abordam essa questão da história da cidade. Porque senão ela se perde. Se não tiver continuidade, aí
chegam os conteúdos, chegam as outras coisas que são importantes, sim, conhecer da história do nosso país, do que aconteceu antes da gente, mas a gente não pode perder a nossa essência. E você soube, sim, minuciosamente contar a história dessa divisão de famílias, de briga entre Reis de Araújo e Dias Campos, que a gente até se confunde quem que foi que ficou com o direito das terras, e de uma forma simples você conseguiu explicar. Então, eu acho que isso é bem importante, que a criança também tem esse acesso. Sim, eu acredito muito nisso, né? Desde da educação infantil, que a criança tem que ter o contato com a história, né? Da onde ela veio, com a sua origem. A gente tem tantos projetos na educação infantil que trabalha sobre identidade, né, família, e eu acredito que a história do município, de onde essa criança tá inserida, também faz parte desse contexto, né? Então, ela tem que aprender sobre o pertencimento, tem que despertar esse pertencimento nela desde pequena, porque ela vai crescer com uma outra visão, né? E é o que eu sempre falo, que quando o indivíduo, ele aprende sobre a história, né? Seja qual for o acontecimento ou a história da sua localidade ali, ele aprende a preservar, né? Aprende a ter esse sentimento de guardar, de cuidado. Então, é isso. É aquilo que a gente fala, né? A gente só preserva aquilo que a gente ama, a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, se a gente não conhece a história da nossa cidade, como que a gente vai amar a história da nossa cidade? Fica difícil, né? A gente não conhecer e não saber de onde surgiu, o porquê que aquele monumento está lá, igual simplesmente passar pela Praça 15 e não observar a fonte luminosa e ver que a nossa história começou ali. A primeira igreja, que o Pedro até comentou, que foi a capa do livro que eu desenhei, quer dizer, a origem da nossa cidade está ali, né? Da gente conhecer. E por que ela foi demolida e outra foi construída? Por que não foi preservada? Né? E por que tantas coisas da nossa cidade estão se perdendo? Então, eu até comentei com os meus alunos no ano passado, o Carlos Gomes, ele foi demolido. Por que ele não foi preservado? Mesmo que a gente saiba que talvez possa ter tido um atrito entre a sociedade que estava querendo construir o Pedro II, mas por que não deixar essas duas preciosidades da cidade no mesmo lugar? Sendo que são tão importantes quanto, né? E eu achei muito bonito essa questão, lá na época do Pedro II, o povo, os artistas se unirem para que o teatro não fosse abandonado, porque depois do incêndio, eu lembro de pequena, passando lá na praça e o teatro cheio de tapume, assim, e a iniciativa dos moradores mesmo. Então, quer dizer, se a gente já desde cedo, lá na educação infantil, começar a plantar no coração das crianças a importância da cidade, pode ter certeza que muito do nosso patrimônio ele vai ser preservado, porque essas crianças vão se importar, né? Falar, não, isso aqui faz parte da minha vida, é a minha cidade. Hoje parece que... Não. Quinta-feira passou na EPTV que eles estão reconstruindo os mosaicos no chão ali da praça, que eles estavam todos já estragados por conta do tempo. Então, assim, passar ali, você vê um pouquinho de um artista que se preocupou em mostrar como que era aquele lugar, aquele ambiente, é muito gratificante. Você poder passear no centro da cidade e ver o Quarteirão Paulista e falar assim, nossa, isso aqui está aqui desde 1929. É muito rico a gente perceber que a nossa cidade ainda mantém poucos espaços preservados, mas que são valiosos. Aí eu queria saber de você, qual que é a importância da literatura infanto-juvenil para a preservação da história da nossa cidade? Eu acredito que seja por essa questão mesmo, né, do pertencimento e da criança, ela saber onde ela está inserida, né? Hoje em dia, sim, a gente tem algumas produções literárias que envolvem mais essas temáticas, mas é uma coisa ainda que
a gente tem que buscar ainda mais, né? Porque quando eu falei, nossa, eu escrevi um livro para criança sobre a história do meu município. Nossa, mas para quê? Sabe? Eu ouvi assim algumas críticas nessa parte. Por que você está trabalhando nesse assunto? Porque a criança ela tem que saber. Ela tem que saber onde ela mora, ela tem que saber como se formou a sua cidade, ela tem que saber a origem do seu bairro. Tudo isso é importante. Igual você falou, para despertar nela o amor, né? O interesse pela preservação, né, da história. Eu acredito que a literatura infantil, nessa questão, ela é muito importante. Até porque ela está no linguajar da criança, né? No mundo dela. Ela se sente dentro daquela história e consegue levar isso para frente. Comenta com os outros, né? E o meio digital também está aí. A gente não pode esquecer que hoje a internet, né? Por mais que às vezes algumas pessoas ainda não têm acesso, mas a internet é uma grande divulgadora, né? Desses de livros, PDFs que podem levar ainda mais longe a história da nossa cidade. E ela não pode ser desmerecida mesmo. E muita gente acha que só dá valor que é o comercial, né? Que é o rentável. Ah, isso vai dar dinheiro, isso não vai dar. Igual quando a gente vai escolher a nossa profissão, né? Nossa, mas você vai ser professora? E é muito difícil a gente escolher e ir para um lado onde a gente luta pelos direitos dos nossos alunos, num momento tão complicado como esse que a gente está vivendo, da pandemia, de dificuldade de acesso, de dificuldade de aprendizado, né? É muito duro a gente ver isso todo dia e a gente, todo dia, não, vamos fazer o melhor para esses alunos, vamos fazer com que eles aprendam um pouco da história de onde eles vêm, né? Muitos não sabem, por exemplo, que tudo começou ali na Praça 15. Muitos não sabem que aqui era uma fazenda e era uma grande produtora de café. Então, quando você fala para eles assim, sabia que tal lugar era uma fazenda? Não, professora, eu não sabia que era uma fazenda. E é muito, assim, gratificante ver que pessoas como você se importam em levar a história da nossa cidade para as escolas, e isso, as crianças sendo multiplicadoras disso nas famílias. Ah, hoje a professora contou a história da cidade, e que isso não fique só na semana do aniversário da cidade, até porque no seu projeto depois ficou o ano inteiro, né? Exposto lá a questão das fotografias, eu achei muito bonito. Então, não ser trabalhado só ali no dia 19 de junho. Ah, hoje nós vamos comemorar o aniversário da cidade. Aí, dia 20 de junho, já não falo mais nada da cidade. Né? Então, ensinar as crianças o hino da cidade, que fala, exalta muito a questão do café, né? O valor que Ribeirão Preto tinha perante o Brasil, era uma cidade que tinha um destaque. Até porque a gente vê Franca, Casa Branca, a gente voltando nos documentos, eram cidades que já estavam há muito mais tempo que Ribeirão, assim, emancipadas, tudo, e Ribeirão, por conta do café, da chegada das ferrovias, fez com que Ribeirão tomasse um rumo diferente, e hoje a gente é bem maior que todas essas cidades, né? É isso mesmo. Eu falo que a gente tem que tentar, ao longo do ano, ir abordando esses temas, né? Seja a formação da cidade, seja sobre a cultura do café, o imigrante italiano, né? Sobre o escravo. São essas pequenas coisas assim que faz toda a diferença. Eu acredito muito nisso. E também a forma como o professor vai abordar isso, porque muitas vezes os alunos eles são desinteressados, né, desmotivados por conta que história é coisa chata, por que eu tenho que aprender isso? Então o professor ele tem que ir captando certas coisas e ver como que vai ser o manejo dele em sala de aula, né? Mesmo que a criança não tenha aquela paixão, aquele amor, eu amo a história da minha cidade, mas ela tem uma curiosidade.
Então, isso já serve de gancho para o professor poder introduzir o tema em sala de aula. E aí, ir trabalhando, né? Formas assim, acho que, né, de acordo com a faixa etária, um jogo, uma contação de história, para que também não fique uma coisa muito maçante, né? Que se torne uma coisa leve e a criança possa se identificar. Eu acho que é isso. E até mesmo incluir o aluno, porque muitas vezes, na hora que você está lá comentando, ah, não, minha família tem esse caso, a gente já ouviu falar que a gente veio desse bairro, meu avô trabalhou mesmo numa indústria. Então, muita coisa, o próprio aluno ali na conversa, ele se sentindo pertencente, ele conhecendo a história de onde ele veio, ele mesmo vai perceber indícios que ele estava lá, que ele faz parte de tudo isso. É igual eu brinco com os alunos, gente, meu bisavô é nome de rua, tá? Se vocês acham assim, meu bisavô, ele trabalhou na Mogiana. Então, faz pouco tempo que eu fiquei sabendo que era nome de rua, tudo. E foi uma parte da história, ele trabalhou na Mogiana. Então, dá vontade de ir lá e pesquisar e falar assim, nossa, mas por quê? Onde que ele trabalhou? O que que ele fez? Qual foi a importância disso? É muito valioso a gente perceber que a nossa história está ali. Igual essa semana eu estou trabalhando povos indígenas com os meus alunos. Eles, professor, eu tenho descendência indígena. A minha avó veio de um lugar onde tinha aldeias. Uma já fazia parte também, mas o aluno não soube muito bem explicar aí a origem, tal. Mas a gente percebe que estamos na história. Eu acho que a história tem que parar de ser vista como aquela, eu só sei data e os grandes personagens. Não, você faz parte da história. É o que eu falo para os meus alunos todos os dias. Não é simplesmente saber, quem descobriu o Brasil? Tá, é importante eu saber, é importante, mas mais além disso, como era a sociedade? E a economia? Como que estava isso transitando aí durante aquele acontecimento? E é igual você fez na sua história, né? Você mostrou a história da cidade, mas com pano de fundo ali, a ida na casa da avó, ela contando, e aí você mostra também as questões econômicas, as questões sociais, onde o povo se encontrava, o que possibilitou aí essa fundação da cidade. É muito encantador essa história toda, da gente poder conhecer, né, e querer fazer parte, né, você já pensou se existisse uma coisa de realidade aumentada, realidade virtual, e a gente poder ir lá naquele espaço e conseguir recriar como que foi essa chegada desse pessoal aqui, né, assim, talvez aquela Maria Fumaça que está lá abandonada na frente do posto, né, pudesse voltar a ser um ponto turístico para as pessoas conhecerem. Afinal, a Mogiana foi tão importante, né, para a nossa cidade. Então, já que a gente falou aí sobre a história da cidade, a importância da preservação, do seu livro, que tal deixar um desafio aí para os nossos alunos? Eu acho ótimo, acho bem bacana, e é uma forma de mostrar que eles, né, estão interagindo aí com quem tiver a oportunidade de conhecer a história, para a gente saber, né, como que eles, se eles gostaram, acho que vai ser muito bacana. Então a gente vai propor aqui, eu e a professora Juliana, no final da nossa entrevista, da nossa conversa, eu vou colocar a contação da história dela e vocês vão assistir muito atentos aí aos detalhes e vão fazer um desenho, pessoal do 1º ao 5º ano, fazer um desenho da parte que mais gostou da história, que mais chamou a atenção, e o pessoal do 6º ao 9º, quem quiser desenhar, pode desenhar, mas quem quiser aí escrever uma produção, fazer um texto da parte que mais gostou, eu também vou pedir aí para que vocês façam esse texto. E assim que eu for recebendo a devolutiva deles, professora Juliana, eu vou te encaminhando para você ver aí se o pessoal do Domingos Angerame está conhecendo bem a história da nossa cidade. Ai, que bom, eu vou ficar muito feliz.
E assim que acabar essa pandemia, aguardaremos a sua visita lá na nossa escola, para você conhecer nossos alunos, para você mostrar um pouco do seu trabalho. Quem sabe a gente faz uma gincana sobre a cidade, afinal eles já conhecem uma parte, né? Então, aí a gente vai conversando e aí, quando acabar tudo isso, as escolas poderem receber de novo as pessoas, os alunos, e a gente combina um horário e um dia para você fazer essa visita. Com certeza, é só me chamar que eu topo, que eu vou, porque eu adoro. Eu fico muito agradecida pela sua disponibilidade. Agradeço em nome da Carolina, que é a nossa diretora, a Mara, nossa vice-diretora, e a Francisca, a nossa coordenadora pedagógica, em poder receber uma pessoa como você, para poder partilhar com os nossos alunos um pouquinho do seu conhecimento, da sua vivência, e como é bom, né, ter pessoas que estão engajadas no ensino da história, em pessoas que estão preocupadas em manter a nossa história, em preservar a nossa história. Muito obrigado, deixa um beijo para o Pedro, adorei conhecer ele, os desenhos dele são lindos, é bem a cara mesmo da criança, e que todo esse amor de vó, da gente poder estar na casa da avó, que transpassa o seu livro, que seja passado por muitos lugares, por muitas crianças, e que elas conheçam a história da nossa cidade. Obrigada pela sua presença. Cris, eu que agradeço você pelo carinho, pelo acolhimento, por esse convite especial. Nossa, quando você falou, né, propôs isso, eu fiquei super feliz, me senti assim, super valorizada, porque a gente que é professora, que está nesse meio, sabe o quanto que é difícil, que é uma luta diária, né? É um trabalho ali de formiguinha que a gente, né, tem que estar todo dia correndo atrás. E eu falo que eu estou no começo da caminhada, mas acredito que essa sementinha ela ainda vai dar bons frutos. Então, eu só tenho a agradecer pelo trabalho maravilhoso que você, né, já fez aí com o meu livro. Eu tive um retorno muito positivo, né, que você me passou, e eu vou confessar que foi um dos motivadores de eu continuar aí com o próximo livro, viu? Porque não é todo mundo que tem que dá esse retorno, né, que dá esse feedback. Então, é muito importante isso para quem está escrevendo e que se dedica, né? Não é um trabalho fácil, não é, né, um assunto fácil, mas eu me senti muito assim valorizada e muito feliz com o trabalho que você fez. E quero dizer que eu estou à disposição, que você precisar, a sua escola, os seus alunos, é o que eu amo fazer, eu faço com muito amor, muito carinho, e é isso. A gente que agradece, porque está em sala de aula e ter que trabalhar a história da nossa cidade e não ter um material apropriado para as crianças é muito difícil. E quando a gente encontra alguém que faz isso pela gente, a gente tem que valorizar mesmo. E que bom, então eu vou ficar assim, muito agradecida por anos por você, e você vai ficar fazendo vários livros sobre a história da cidade. E aí vai, quem sabe, né, fazer coisas para o Fundamental 2 também, para o Fundamental 1, e enriquecendo as nossas aulas. Pessoal, muito obrigada pela companhia neste sábado. Que vocês tenham um bom final de semana e que vocês façam aí o nosso combinado, hein? Quero ver as atividades do 1º ao 5º, que depois as professoras vão me mandando, e o pessoal do 6º ao 9º pode mandar para mim a sua produção textual, e eu sei que tem alunos nossos que desenham muito bem, então eu vou ficar esperando para passar para a professora Juliana, vocês não me decepcionem, hein? Obrigada, pessoal. Bom sábado. Era uma vez uma Ribeirão Preto. Juliana Dominato, editora Outras Palavras. Mais uma noite chegava ao fim. O sol já despertava e Juca se preparava para ir à escola. Como todas as manhãs, não era diferente. Tagarela, que só vendo, queria saber tudo o que estava acontecendo. Hoje à tarde você irá ficar na vovó, disse sua mãe.
Juca nem imaginava que seria uma tarde que iria entrar para a história, pois ele iria descobrir algo muito importante. Era de tarde e a chuva caía bem devagar. Juca logo pensa: e agora, como eu vou brincar no quintal? Sua avó, como era muito legal, tratou de distrair Juca, contando histórias de quando ela era criança, enquanto lhe mostrava um álbum de fotos. Vovó, olha essa foto! Parece um lugar bem antigo. Que legal, disse Juca. Sua avó deu um sorriso e disse: esse lugar aí é Ribeirão Preto, quando ela estava se desenvolvendo. Senta aqui que eu vou te contar como tudo aconteceu. Há muito tempo, a cidade de Ribeirão Preto nem era cidade. Era um monte de mato por todos os lados. E toda essa região do interior de São Paulo ficou conhecida como um sertão desconhecido. Com o passar do tempo, algumas pessoas foram chegando nesse sertão desconhecido, vindas principalmente de Minas Gerais. Os então entrantes mineiros, como ficaram conhecidos, desbravaram as terras à procura de um lugar especial para ficarem. Formaram as primeiras fazendas, onde plantavam e criavam os animais, para seu próprio consumo e também para venda, e assim pudessem sobreviver. Por volta dos anos de 1830, duas grandes famílias já moravam nesse lugar. Eram elas Dias Campos e Reis de Araújo. Duas famílias que tinham terras a perder de vista de tão grandes que eram suas fazendas. Mas elas brigavam muito, pois uma queria a fazenda da outra. Olha só que coisa feia, não é mesmo, Juca? Disse a vovó. Ah, mais um dia, cansados de brigarem, entraram num acordo. Já que muitas pessoas estavam morando no sertão, que não era mais desconhecido, os moradores dessas terras tiveram uma ideia e resolveram que uma vila haveria de ser construída. Para formar a tal sonhada vila, uma das famílias, os Reis de Araújo, pagou pelas terras dos Dias Campos. Deu essas terras de presente para um santo chamado São Sebastião, para a construção de uma capela, nomeando o santo como padroeiro da cidade. Era muito comum naquela época as pessoas fazerem esse tipo de doação, pois acreditavam que assim o santo iria proteger sua família, suas plantações e até mesmo a criação de animais. Isso é um ato de devoção e fé das pessoas, disse a vovó. Construída a capela, a pequena vila começou a surgir. Casas, ruas de terras, árvores, postes com iluminação de lamparina, pois ainda não existia eletricidade. Estava ficando tão linda, mas nem nome tinha. Resolveram pôr o nome de Arraiá de São Sebastião, depois de Arraiá do Retiro, depois de São Sebastião do Ribeirão Preto, depois de... até que, por fim, Ribeirão Preto. Nossa, vovó, que história de aventura mais legal! Mas por que Ribeirão Preto? Perguntou Juca. Ah, meu neto, isso é por causa de um rio que existe aqui na nossa cidade. Naquela época, foi um rio muito importante para o começo do povoamento e formação da vila. Ribeirão quer dizer córrego e preto porque suas águas eram escuras. Naquela época, suas águas eram limpas. As pessoas pescavam, regavam as plantações. Uma bela homenagem, você não acha? Sim, vovó, estou imaginando a alegria das pessoas naquela época. Então, Juca, foi em 1856 que se deu a data de fundação de Ribeirão Preto, porque foi a data em que escolheram o lugar para construir a capela. A construção, de fato, só aconteceu em 1866, ficando pronta em 1869. Uma história de coragem de um povo curioso que desbravou as terras. E por falar em terra, você sabia que a terra, o solo de Ribeirão, é uma das mais férteis do mundo? O solo desse lugar foi muito importante para ajudar no crescimento e no desenvolvimento da cidade. Mas isso é uma outra história. Te conto depois. Agora, vamos guardar essas fotos. A vovó vai preparar um delicioso café com bolinhos de chuva.
Essa tal bebida chamada café é mesmo deliciosa.